Olá, meu nome é Beatriz, sou formada em Pedagogia, tenho especialização em Educação Especial, História e Geografia e Coordenação Escolar. O objetivo desse vídeo é a apresentação do Plano de Ação do Edital PSS 2022, que irá contemplar 3 dimensões: a observação em sala de aula, a frequência escolar e a aprendizagem dos estudantes. Vou iniciar falando da observação em sala de aula e como essa ação irá ser implementada no colégio. Em um primeiro momento, durante a oratividade do professor, explicarei que antes dessa nossa conversa, eu havia feito um estudo prévio dessa turma, por meio dos indicadores fornecidos pelo Power BI, e que a turma do nono ano B estava com índices de faltas significativos, e que o resultado do desempenho dessa turma do componente curricular de ciências, na primeira avaliação diagnóstica, a Prova Paraná, foi abaixo do esperado. Assim, abordarei junto ao professor da necessidade de realizar um aprofundamento das questões que de fato estariam interferindo na frequência e na aprendizagem dos estudantes. E uma das ações indicadas para entender melhor o que estaria ocorrendo seria a observação em sala de aula. Desta forma, perguntarei ao professor qual seria o melhor momento para realizar essa ação e explicarei o que será observado, como a didática do professor, se o conteúdo está de acordo com o RCO e com o seu plano de trabalho docente, e se o tempo determinado para a realização das atividades são compatíveis com níveis e com as necessidades dos estudantes. Deixarei claro que não se trata de avaliar o seu trabalho, mas de construir estratégias em parceria com o professor, tendo como objetivo encontrar soluções para os problemas presentes em sala de aula. Então, explicarei ao professor que o tempo da observação será de 1 hora aula, 50 minutos, e a data e horário que será realizada a observação e que acontecerá de acordo com a sugestão do professor. E que durante a observação permanecerei em silêncio e farei anotações das considerações importantes, para que, num segundo momento, realizar o feedback com o professor. Explicarei para o professor que o feedback seria realizado na semana seguinte da observação em sala de aula, iniciando sempre pelos pontos positivos da aula e apontando na sequência os desafios encontrados e principalmente que serão indicados caminhos para a superação dos desafios, de acordo com as necessidades apresentadas. Também serão apontados formas de verificar se o professor compreendeu o feedback realizado, mantendo sempre um diálogo claro, aberto e receptivo junto ao professor. Durante a oratividade, também abordarei sobre a frequência escolar dos estudantes, da importância do professor acompanhar diariamente os indicadores educacionais, como os fornecidos pelo Power BI, o presente na escola, pois os dados desses boletins informativos são muito precisos quanto à identificação desses estudantes que estão faltando. Relatarei ao professor que com esse estudo prévio foi possível identificar 5 alunos que chegavam sempre atrasados na primeira aula e como as aulas de ciências acontecem no primeiro horário, isso impactava diretamente a frequência e a aprendizagem desses alunos. Explicarei ao professor que ao conversar com as famílias desses estudantes e com os próprios estudantes sobre o motivo dessas faltas e atrasos, foi possível perceber que o principal motivo era a dificuldade desses alunos em acordar no horário correto da aula. Abordarei para o professor que os familiares dos estudantes, depois da nossa conversa, foram orientados sobre a importância de chegar no horário e de não faltar às aulas, porque isso atrapalhava o seu rendimento como estudante. E que uma sugestão dada às famílias foi da importância do aluno ter uma rotina, para que não cheguem atrasados na primeira aula. Outro assunto que conversarei com o professor
será sobre a aprendizagem dos alunos e como identificar o desempenho desses estudantes nas avaliações externas, como, por exemplo, a Prova Paraná. Assim, acessarei juntamente com o professor o Power BI, Prova Paraná 2022, focando no seu componente curricular de ciências e, lógico, na turma do 9º ano B, que seria o nosso foco de estudos. Iremos analisar os dados da primeira edição Prova Paraná e explorar o layout, os indicadores e os resultados dessa turma. Assim, identificaremos quais os descritores que a turma obteve o menor percentual de acertos, que poderão ser pontos de atenção e precisarão ser retomados pelo professor de ciências durante as suas próprias aulas, e as estratégias e sugestões que poderão ser utilizadas para auxiliar o professor a melhorar suas aulas. Seria o uso frequente de metodologias ativas e a elaboração de mais aulas práticas. Incentivá-lo à aprendizagem entre pares com os estudantes e o apoio ao projeto Aluno Monitor, além de apresentar ao professor o endereço eletrônico para encontrar os vídeos e slides das aulas conforme os descritores e conteúdos da Prova Paraná. Por fim, outra estratégia seria o apoio das famílias, professores e da equipe pedagógica matricular os alunos que apresentam maior dificuldades no reforço escolar, que é o programa Mais Aprendizagem, o PMA, que é de muita importância, pois acontece no contraturno e a turma é reduzida. Trabalha os conteúdos de forma mais lúdica e prática, contribuindo para que os estudantes recuperem e melhorem sua aprendizagem. As escolas enfrentam problemas no processo ensino-aprendizagem. Os índices de evasão, repetência escolar e de não aprendizagem são extremamente altos, constituindo-se desafios ao trabalho dos professores e pedagogos, que é responsável pela organização do trabalho pedagógico dentro da escola, e cabe ao pedagogo orientar e acompanhar o trabalho do professor, acompanhar a elaboração do planejamento escolar, acompanhar o desenvolvimento dos alunos e ao dia a dia da sala de aula, observando a frequência e a aprendizagem dos discentes. Esse plano de ação visa pensar estratégias de capacitação de professores e de acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, numa perspectiva de gestão escolar democrática, tendo o pedagogo como parceiro do professor na atuação docente. Bem, essa foi a apresentação das ações do meu plano de ação para o edital PSS 2022. Muito obrigada.